A gente já tem observado um certo abuso da justiça eleitoral no sentido de remover muito rapidamente tudo aquilo que é denunciado por uma parte como sendo propaganda negativa. A gente tem um projeto na internet chamado Ctrl+X que reúne ações judiciais que pedem remoção de conteúdo na internet. Já tem mais de 3.000 ações e perto de metade delas está na justiça eleitoral, porque é muito comum que um candidato, ao ver uma notícia, um anúncio, um panfleto, uma manifestação em rede social que contraria os seus objetivos, ele peça à justiça: olha, isso me prejudica, quero que seja removido. O que nos preocupa na questão da fake news é exatamente isso. Quem vai definir o que é fake news? Num artigo de opinião, se eu discordar de você, talvez um diga que o outro está mentindo. E aí vai a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Eleitoral vão decidir quem tem razão e quem não tem. A outra parte pode ser considerada fake news e isso é removido. Para o jornalismo investigativo, isso é um pouco menos grave, porque a gente sempre relaciona jornalismo investigativo a grandes reportagens, normalmente veiculadas por grandes veículos reconhecidos, e esses costumam não ser alvo de decisões judiciais contrárias. Agora, o que me preocupa é o jornalismo feito por blogs independentes, por repórteres de rádios pequenas, que pode não ser aquilo que a gente chama de investigativo, essa imagem que a gente tem, mas é um jornalismo de um profundo interesse público. E eu te dou exemplos. Há casos em eleições passadas em que a Justiça Eleitoral decidiu fechar uma rádio por 48 horas inteira, desligar a rádio por 48 horas, porque considerou que a rádio estava tendendo a um candidato. Isso é um negócio gravíssimo. E isso acontece aos montes no interior. Blogs são censurados, páginas no Facebook são censuradas. Na eleição municipal de 2 anos atrás, o candidato Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, pediu para que um juiz da Justiça Eleitoral retirasse todo o site do jornal O Globo do ar, inteiro, para sempre, porque o jornal estaria emitindo opiniões que eram contrárias à sua campanha. O juiz não deu. O juiz disse: não, é um jornal que expressa várias opiniões de várias pessoas em várias reportagens e não vai ser censurado. Agora, eu me pergunto, se o candidato fosse da cidade de Tiririca da Serra e pedisse para o Diário de Tiririca da Serra ser tirado do ar, e o juiz eleitoral estivesse numa cidade vizinha maior, talvez ele tivesse dado: não conheço o Diário de Tiririca, bom, vou conceder, porque o risco dele perder a eleição por causa de uma campanha difamatória é grande. Assim que sair uma lei, uma proposta de lei, um projeto de lei, uma medida provisória, não sei como é que isso vai vir, aí sim a gente se articula com outras organizações da sociedade civil e faz o mesmo movimento que a gente fez quando, na reforma eleitoral, mini reforma eleitoral, talvez micro reforma eleitoral desse ano, tentaram censurar pesquisas eleitorais num período de 15 dias antes do pleito. Então isso estava lá num dispositivo, e aí isso apareceu, foi descoberto por jornalistas, diversas entidades se organizaram para combater isso, isso acabou vetado antes mesmo de ser aprovado o projeto. A melhor maneira de combater fake news é com educação, porque quando uma pessoa lê uma notícia e ela desconfia daquela notícia, procura outra fonte, tenta identificar a fonte primária daquela informação, enfim, quando a pessoa lê aquilo com um senso crítico, isso facilita muitíssimo o trabalho de cada um separar o joio do trigo e faz com que a pessoa não compartilhe uma informação. A internet democratizou de forma exponencial o acesso a diferentes opiniões. E isso não pode ser ruim, isso só pode ser bom. Mas é preciso que todo mundo saiba navegar nesse mar de opiniões e entender de onde vem cada uma e usar essas informações para formar a sua própria.